agradecer a presença do Dr. Mário Moreira aqui, que é vice-presidente da instituição, né, que veio fazer uma conversa conosco hoje. Eu vou ser bastante breve, né, então, sempre é muito difícil apresentar pessoas que têm importância no cenário político-científico nacional, e Carlos Gadelha é uma delas, né. Então acho que uma coisa bastante marcante que não está no currículo dele aqui, que ele é um cozinheiro de mão cheia, né, e que tem uma filha chefe de cozinha também, que é uma cozinheira de mão cheia, então a gente se vê muito ligado nisso também, né. Mas o professor Carlos Gadelha, ele é doutor em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é coordenador das ações de prospecção da presidência da Fiocruz, e também é professor e pesquisador do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde, coordenador do mestrado profissional em Política e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, né? Ele possui uma vasta produção científica em artigos, capítulos e livros, né? E é líder do grupo de pesquisa sobre o Complexo Econômico e Industrial de Saúde na Fiocruz, cujo conceito que norteou as políticas para o seu desenvolvimento e formulação. Acho que o professor Gadelha vai falar bastante dessa importante iniciativa dele para o Brasil. Ele foi vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da própria Fundação Oswaldo Cruz e secretário do Programa de Desenvolvimento Regional do Ministério de Integração Nacional, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumo Estratégico do Ministério da Saúde e secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial no Ministério de Desenvolvimento Industrial e Comércio Exterior, que é o MIDIC. Então tem uma vasta experiência na formulação de política pública para o desenvolvimento do Brasil. Professor Carlos, é uma honra tê-lo aqui na nossa planta de pesquisa em medicina translacional, aqui no Polo de Estudos Avançados e aqui na Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Eu vou falar aqui de cima que me sinto melhor. Estou aqui em dúvida ainda se vou ficar em pé mesmo, para só afastar isso aqui. Deixa eu primeiro aqui me desculpar pelo atraso, mas eu vou brincar aqui. Foi o próprio Instituto de Estudos Avançados que é o responsável, tá? Porque eu estava dando, eu e o Mário, que eu já vou falar dele, estávamos dando uma entrevista para a área de comunicação aqui do Instituto de Estudos Avançados, né? E aproveito aqui na pessoa do Fernando, né? E o convite que me foi feito. Até quero dizer o seguinte, que a gente teve uma boa notícia aqui, porque hoje de manhã a gente pôde rodar e ver toda a estrutura aqui da Universidade, Ribeirão Preto, a planta ou a área de pesquisa translacional que está sendo uma parceria da fundada, né, criada com a parceria da Fiocruz e a universidade, também no Parque Tecnológico Supera, que nos encantou, e o vice-presidente Mário Moreira, o vice-presidente de Desenvolvimento e Gestão Institucional, posso dizer, e também um entusiasta da inovação. Vou falar, tá, Mário? Acabou de defender tese em doutorado, justamente sobre a área de inovação em saúde, parcerias para o desenvolvimento produtivo. Até queria que o Mário ficasse completamente à vontade. Eu vou puxar aqui a fala, mas qualquer bate-bola aqui é muito, muito bem-vindo. A gente agora na entrevista foi uma forma, você sabe que nós somos daquela categoria de gestores, empreendedores que trabalham muito, correm muito risco, trazem conhecimento da academia e tal. Então a gente aproveita esse espaço até para também trocar muita ideia. Então, eu queria passar para vocês, né, primeiro, então, a honra que é para a Fiocruz, a honra que é para mim, estarmos aqui no Instituto de Estudos Avançados, né, o certo de falar o Polo Ribeirão Preto, não é isso? Tá correto, né? E ao mesmo tempo, no momento em que a Fiocruz está iniciando atividades mais orgânicas aqui com a região. No final, eu vou tentar fazer essa ponte que me foi pedido, porque a demanda original era uma demanda mais ampla dessa visão do complexo econômico industrial, da saúde como desenvolvimento. Eu trouxe alguns poucos slides, mas depois o Mário e o Rodrigo, né, que tem, a gente chama de ponta de lança, né, ponta de lança da Fiocruz aqui nessa interação, podem dar até com muito mais profundidade do que eu os detalhamentos dos projetos que estão
em desenvolvimento. Também queria saudar aqui várias pessoas, como o Sérgio Mascarenhas, enfim, pessoas que a gente tem longa tradição aí de cooperar, né? Como secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, eu tive, né, esse bababá inicial, gente, é legal, porque é um pouco, primeiro, para a gente dar uma relaxada, segundo, para a gente criar uma... Eu estive aqui em Ribeirão Preto, na época ainda a fama era do Pinguim, né? Mas agora eu já sei que tem um monte de cervejarias artesanais e tal, que como eu cheguei muito tarde, isso ainda não deu para conhecer, então a gente já está programando uma nova vinda aqui para a gente poder ver este arranjo produtivo também, né? Então, mas eu já conhecia, já tive a oportunidade como secretário de Ciência e Tecnologia, né, apoiar aqui a área de equipamentos, materiais, com a vocação aqui da região, né? Então eu venho aqui com muita alegria, como um retorno e ao mesmo tempo representando um novo momento aí dessa nossa interação. Como é que eu pensei em organizar aqui, né? Eu vou trazer para vocês, primeiro a visão mais conceitual da saúde como desenvolvimento, do complexo econômico e industrial, das oportunidades e dificuldades para o Brasil, ficar numa agenda bem nacional e depois faço algumas provocações ou algumas inserções. E eu sou muito cuidadoso, gente. Vocês conhecem muito mais a região que vocês estão do que eu, tá? Então, primeiro, perdoe-me qualquer derrapada, né? A segunda é para estimular o diálogo mesmo e o debate. Só o que eu já vi hoje pela manhã, eu já mudaria alguns slides que eu trouxe aqui, né? Esta vocação da saúde, que eu já sabia que existia, mas, né, a própria matriz da criação do Parque Tecnológico Supera foi na área da saúde, né? Então, vocês fiquem bastante à vontade. Então, bom, a previsão inicial que me foi passada que seria uma palestra em torno de uma fala em torno de 1 hora. Eu espero não usar esse tempo todo. Mário, meu amigo, às vezes brinca que eu sou um pouco falador e tal, mas enfim, pela profundidade que o tema exige, posso avançar, mas eu vou realmente tentar, porque eu queria que a gente tivesse um momento de interação aqui com vocês, né? Até nesse momento de interação e de debate, eu tomo a liberdade de pedir até para o Mário vir aqui comigo, para a gente poder interagir nas questões que possam surgir, né? Então, vamos ao trabalho, né? Bom, a primeira perspectiva, né, é como é que a gente vê a relação entre saúde e desenvolvimento, né? Uma primeira marca, né? Primeiro, a saúde ela é inerentemente um direito de cidadania, né? Eu acho que a gente não pode... Eu tenho um artigo lá, depois eu dou alguma referência lá de 2007, e falo, olha, eu não preciso mostrar que saúde dá lucro para investir em saúde. Saúde é um direito de cidadania, eu não posso ter sociedades que sejam e modelos de desenvolvimento dignos desse nome, que acham que, olha, ou a saúde dá lucro ou eu não vou investir em saúde. Eu acho que saúde, na visão que a gente tem na Fiocruz, saúde é qualidade de vida, é felicidade, é bem-estar, expectativa de vida, é vida boa. Então a gente não pode... Então saúde é um direito de cidadania, né? As sociedades civilizadas que surgiram pós a Segunda Guerra Mundial, depois de 2 guerras e 50 milhões de mortos, né, tiveram que aprender que alguns direitos básicos do cidadão tinham que ser respeitados. Eu confesso que eu estou muito preocupado com o mundo atual, tá? Porque se volta a esquecer esses direitos básicos, a gente sabe que isso dá ruptura social, ruptura institucional, isso deu guerra, né? Como eu falei, deu 50 milhões de mortes, ou seja, então é uma primeira visão assim, saúde é um fator decisivo do estado de bem-estar, né? Assim, ela é inerentemente um direito, né? A segunda vertente é que, além de ser um direito, né, a saúde é um forte indutor do desenvolvimento econômico. Normalmente os óculos eram muito enviesados, né? Quem trabalhava no campo da saúde via a inovação, via a dimensão econômica quase como algo aviltante para o campo da saúde.
Quem trabalhava na área econômica falava como é que eu vou ter competitividade na indústria farmacêutica, como é que... e não via que isto tem uma ligação com a área. Só para dar um exemplo, a Índia desenvolveu uma indústria farmacêutica das mais dinâmicas do mundo, fortemente exportadora, e 60% de uma população de 1 bilhão de habitantes não tem acesso a medicamentos. Isso não é razoável do ponto de vista. Então a gente tinha visões antagônicas, né? Na verdade, o que a gente está avançando no período recente é ver a saúde simultaneamente como um fator de cidadania, mas como um fator, eu tenho alguns dados aqui para vocês, né? Vou tratar aqui na informalidade, tá? Que mostra essas duas dimensões da saúde. A saúde como um direito e a saúde, e eu quero falar um pouquinho mais, a saúde como uma das áreas mais estratégicas do desenvolvimento nacional, do ponto de vista também econômico, e não apenas do ponto de vista, como eu falei, decisivo da saúde como um direito. Eu não estou dizendo só que saúde tem uma dimensão econômica. Eu estou dizendo que se a gente for escolher 4, 5 áreas estratégicas para o desenvolvimento futuro do Brasil, para a gente entrar na 4ª revolução tecnológica industrial, a saúde está dentro dessas áreas, e eu tenho alguns dados aqui, né? Um terceiro elemento é a saúde como um fator estruturante para a equidade social e regional. Ou seja, se é verdade que a saúde está associada ao desenvolvimento, ela tem uma dimensão imensa para o desenvolvimento das regiões e para o desenvolvimento das nações. Eu vou aqui dar um exemplo, né? O Brasil é um país fortemente desigual, mas ele também é desigual não apenas do ponto de vista social, também do ponto de vista territorial. Então a gente, por exemplo, é inaceitável, eu estou aqui, que um medicamento comprado no Sudeste, eu sou do Rio de Janeiro, para ser insuspeito, tá? Um medicamento comprado no Sudeste custe 1/4 do preço de um medicamento comprado no Acre. Isso não é razoável do ponto de vista. Então, ela tem uma dimensão que rebate também na questão da equidade social e regional. Do ponto de vista social, já antecipo para todos, né, que sou um forte defensor de um sistema único de saúde que seja moderno, que consiga avançar, que consiga ser financiado e avançar na gestão, falso dilema. A gente não pode aceitar uma sociedade em que eu tenha 2 categorias de pessoas. Quem nasce em Paraisópolis tem expectativa de vida de 50 anos. Quem nasce no Morumbi tem expectativa de vida de 80 anos. Eu não posso aceitar que isso seja algo razoável do ponto de vista social, né? Mas, modernamente, a saúde também está entrando de modo importante na questão do desenvolvimento sustentável. A noção de desenvolvimento sustentável ela envolve desenvolvimento econômico, a equidade e a questão ambiental, e a saúde ela aparece de modo importante nos 3. Ela aparece como desenvolvimento econômico, ela aparece como desenvolvimento social e equidade, e pasmem, ela também aparece como uma das áreas mais promissoras para a sustentabilidade ambiental. Não é à toa que na Inglaterra, onde você tem um sistema universal de saúde, portanto tem uma parceria, uma atuação do Estado induzindo o desenvolvimento, mas não naquela visão mais Estado ou mais mercado, como se fosse algo que você está no restaurante, alguém te oferece que é mais mercado, que é mais Estado, mas algo mais sofisticado que isso. As empresas e instituições que mais investiram em sustentabilidade ambiental na Inglaterra foi na área de saúde. Porque na área que você teve o National Health System, colocando como pré-condição ou como parâmetro para a condição que houvesse um desenvolvimento sustentável. E um papel crescente na geopolítica internacional. Saúde é uma área de cooperação, isso a gente tem visto de cooperação tecnológica e ao mesmo tempo de geração de dependência. Por exemplo, eu vou mostrar um dado para vocês, que 60% das patentes em biotecnologia estão em 15 empresas. Se a estratégia dessas empresas, a China está bombando e o Brasil está com dificuldade, vamos vender para a China e paciente de câncer no Brasil fica sem remédio. Né? Então existe também uma geopolítica só comparável à área de defesa. Né? Então, assim, mas eu queria também colocar a geopolítica não apenas como no sentido ruim do termo, mas também no sentido de uma área de cooperação. Só não me venham que a gente faça cooperação em que a gente vende soja e compra medicamento sofisticado. Então eu digo, para a gente ter cooperação numa área considerando o contexto global, a saúde ela
suporta atividades intensivas em conhecimento e que eu corro o risco de criar uma nova desigualdade e uma nova relação centro-periferia. Aliás, eu tirei esse slide aqui para economizar. Eu tinha uma citação do Celso Furtado, né, o nosso Celso Furtado, colocando que o desenvolvimento ele corre muito risco de uma polarização entre segmentos mais ricos e mais pobres, entre países desenvolvidos e países menos desenvolvidos, né? Então a saúde, ela pega, na sua relação com o desenvolvimento, deixa eu ver se é esse aqui, ela pega essas 5 dimensões, essas duas como dimensões mais marcantes da abordagem que a gente está desenvolvendo, né? A saúde como fator social e econômico, mas também a saúde como um fator que tem tudo a ver com uma trajetória nacional de desenvolvimento. Vocês conseguem pensar a trajetória de desenvolvimento que não pense cidadania, que não pense desenvolvimento econômico, que não pense equidade, que não pense sustentabilidade, que não pense relações internacionais? Não é possível, né? Bom, nesse sentido, e isso aqui já é uma certa perspectiva que nasce na Fundação Oswaldo Cruz e tem muito a ver com a trajetória da Fiocruz, do próprio Oswaldo Cruz, que eu não posso ter transformações políticas e sociais que não sejam associadas a uma dinâmica econômica e industrial. Como é que a gente vê, e aqui eu também tenho um lado de coordenador de prospecção da Fiocruz, mas eu também estou como acadêmico, com a liberdade acadêmica, né? Eu não posso, por exemplo, ter um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que faz o desenvolvimento econômico e o social é uma perninha compensatória para algumas ações. Ou seja, a gente está dizendo o seguinte, olha, se eu tiver uma sociedade que quer avançar socialmente, ela tem que avançar na sua estrutura produtiva e de inovação. Qual é a estrutura produtiva da escravidão? A estrutura produtiva da escravidão é a monocultura de produção de cana, ou produção de café, ou de extração de recursos naturais. Ou seja, uma sociedade desigual e escravocrata jamais poderia ser uma sociedade sofisticada, avançada, tecnologicamente, etc. Ao mesmo tempo, uma sociedade em que eu também tive que... Né, a gente tem assim, sociedades que são menos desiguais, normalmente tem uma pauta de produção e de inovação mais sofisticada e mais qualificada. Aí você vai dizer, mas que coisa complicada. Basta você ver a estrutura produtiva. Se eu vou extrair minério, como é que é a estrutura produtiva? Um conjunto de trabalhadores com baixa qualificação e baixo salário e poucas pessoas com alto rendimento, com altíssimo lucro, e o meio de campo está faltando. O que sai de um modelo produtivo como esse? Uma sociedade desigual. Se eu tenho uma sociedade que eu tenho parques tecnológicos, empreendedores, pessoas que desenvolvem produtos e inovação, várias oportunidades de desenvolver tecnologias, várias empresas de diversos portes, eu tendo a permitir que eu tenha uma sociedade mais equânime. É lógico que existe a questão política, a questão da do embate entre visões de mundo, etc. Mas o que quero dizer é o seguinte, não existe, de um lado, uma política social e, de outro lado, uma política econômica como se fossem coisas independentes. Né? Quando se está fazendo, né, uma estratégia de desenvolvimento, se eu estou reforçando uma atividade primária exportadora que eu não agregue valor tecnológico, eu estou apostando numa sociedade desigual e que vai ter desigualdade na saúde. Então, são fatores interdependentes. Tá? Bom, avançando, agora eu vou brincar. Aqui eu falei, aqui eu como é que se fala? Mostrei, aqui eu, como é que se fala? Depois mostra o pau, né? Como é que é? Primeiro mostrei a cobra, né? Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Então, eu matei a cobra com as 3, agora eu vou mostrar o pau, tá? Então mas, no sentido agora, olha, eu fico muito vermelho facilmente, tá? Deixa eu virar de costa para vocês. Como é que o mundo, a geopolítica do conhecimento no mundo, né? A gente tem aqui um mapa da complexidade. Onde é que estão as atividades mais complexas do ponto de vista da nossa pauta produtiva? Atividades mais complexas. Está aqui, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e China. Atividade de complexidade intermediária. Está aqui o Brasil. Quanto mais escuro é mais complexo, quanto mais claro é menos complexo. Tá?
o Brasil em estágio intermediário, só que esse dado é de 2012. Eu vou mostrar uns dados mais recentes para vocês, com pouca... Então, olha uma geopolítica que está se formando. Eu tenho áreas do mundo que têm atividades tecnológicas mais complexas e áreas do mundo que estão sendo excluídas das atividades que têm maior densidade em conhecimento e inovação. Continuando aqui, distribuição da propriedade intelectual. Isso, fazendo propaganda, está no artigo que vai sair no próximo mês no Congresso de Saúde Coletiva, na revista da Abrasco, tá? da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Quanto mais escuro, olha aqui eu fico falando mais escuro e menos escuro, isso aqui está em grau cinza, para mim é mais fácil, mas eu sou daltônico, então não me perguntem as cores aqui, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer, as áreas mais escuras que têm mais patentes. Mais uma vez, a gente começa a ver a geopolítica da inovação. O Brasil no nível intermediário, quando comparado com o restante da América Latina e com a África, tá? Mas as atividades mais intensas, onde tem mais patentes, também se reproduz a mesma geopolítica do conhecimento e da inovação. Adiante. Se eu for pegar agora a balança comercial brasileira, a balança comercial é um grande indicador de estrutura produtiva, mais potente do que patentes. Depois, se vocês quiserem conversar comigo no debate, eu digo por quê, tá? Eu penso assim. Aqui são os produtos de baixa tecnologia, tá? Essa cor aqui, tá? A exportação brasileira, que está aqui, todos os produtos de baixa tecnologia. Quando não é de baixa tecnologia, de média baixa tecnologia, é onde a gente tem superávit comercial. Nosso déficit comercial em média baixa tecnologia, média alta tecnologia e alta tecnologia. Ou seja, a gente está formando um país que está se especializando em baixo grau de conhecimento e de tecnologia. Vocês vão me perguntar o que isso tem a ver com saúde. Eu acho que vocês já devem ter a pista de que a saúde está no segmento de alta tecnologia. Tá? Então, este déficit comercial se reproduz para dentro da saúde. Vamos avançar um pouquinho. Aqui também vem do mapa da complexidade, que agora eu tenho usado aí na área de pesquisa. Eu juro que fiz isso antes da crise da Petrobras. Apresentei lá, juro que foi feito antes, apresentei lá na Fiocruz, no Congresso Interno, antes da crise da Petrobras. E eu tomei um susto, falei, deve estar errado esse bicho. Relação Brasil com a China. A gente exporta petróleo cru, minério de ferro e soja. E a gente, aqui é a exportação Brasil para a China. E a gente importa da China todo o complexo eletrônico, tá? E deixa eu ver aqui onde é que aparece. Da China não, vocês desculpem. Quando eu vou colocar no mundo que eu tirei o slide. E a gente importa petróleo refinado do mundo. Ou seja, a gente já estava num padrão onde a gente tem uma base de recurso natural de petróleo, a gente exportava petróleo cru para comprar petróleo refinado. Da China, aqui é todo o complexo químico e eletrônico. Ou seja, a nossa importação da China é todo químico e eletrônico e nossa exportação para a China, olha que vergonha. Soja, minério de ferro e petróleo cru, sulfato de celulose, açúcar bruto. Tem algum bicho aqui. Tem algum... Eu estou com medo de dar um... Posso... Porque eu estou com medo de clicar aqui e dar um reiniciar agora, né? Acho que é só um ESC. Só isso, né? Quando for assim, para não te chamar, é só dar o ESC? Não. Clicar no? Tá. Bom, então a gente exporta para a China matéria-prima, não exporta trabalho qualificado e a gente importa e a saúde está toda nesse campo daqui, é onde a gente importa da China. Bom, o que está acontecendo no período recente? Gente, a apresentação não é para chorar, é para a gente agir e para a gente dizer por que é importante essa articulação Fiocruz, Ribeirão Preto, USP, que a gente vai dar a volta, tá? Eu sou um otimista inveterado, tá? Mas olha o que aconteceu no Brasil, vamos ver se eu acerto a cor aqui, na complexidade econômica. Ou seja, os setores, a participação dos setores de alta complexidade no Brasil despenca e cai abaixo da Argentina.
Ou seja, aquele quadro de 2012, hoje a gente vai estar muito mais clarinho naquele quadro de 2012, onde a gente está com um grau de complexidade econômica muito mais baixo do que a gente tinha há 10 anos atrás. Se eu pegar o gasto com ciência e tecnologia, eu esqueci de um slide que eu acho que foi para poupar vocês, tá? O tamanho da bola é o tamanho do gasto de ciência e tecnologia. Estados Unidos, China, nós não estávamos mal na foto. Essa bolinha aqui do Brasil, ela estava semelhante ao tamanho da bola do Reino Unido. Olha só, bola Brasil, bola Reino Unido. Hoje essa bola está reduzida em 2/3. O dado é de 2015, tá? De 2017 a publicação, mas o dado é referente a 2015. Os dados da ciência e tecnologia, eu até tenho esse número, está na SBPC, vocês podem entrar, foi cortado em 2/3 o gasto de ciência e tecnologia. Ou seja, aquilo que vai ser base para que a gente possa recuperar uma sofisticação produtiva, uma densidade de conhecimento produtivo, a gente está reduzindo de modo muito brutal. Aqui é o gasto com pesquisa e desenvolvimento, tá? É o gasto com pesquisa e desenvolvimento, e aqui aqui é o tamanho do PIB, tá? Percentual do PIB. Então, ali pega o percentual do PIB e ali o gasto em pesquisa e desenvolvimento. E o tamanho da bola, que é o que eu estou enfatizando, é o valor absoluto do gasto de pesquisa e desenvolvimento, não como percentual do PIB. Aí é o valor, a bola é absoluto, os outros são percentuais. Tá? Exatamente. E o tamanho da bola é o absoluto. Tá? E aí, tanto que você vê aqui, o Japão pega o tamanho da bola e ele, numa posição relativa, ele está bem nos dois. Né? Bom, então agora eu vou cair, como é que este padrão se reproduz dentro do campo da saúde. Primeiro, a gente está trabalhando num conceito, numa visão de que a saúde constitui um sistema produtivo. A saúde não é mais apenas medicamento, não é mais apenas vacina, ela é tudo isto, mas ela está dentro de um sistema produtivo interdependente. Os vários senhores que conhecem, senhoras, né, que conhecem teoria de sistema é interdependência. Então, digo, por exemplo, se eu tenho uma política de vacinação, e ela é bem sucedida, eu descubro uma nova vacina, eu mato o medicamento. Eu posso matar um equipamento médico. Eu tenho que organizar o meu serviço de saúde. Então, uma vacina que eu desenvolva, eu estou interferindo na indústria de medicamento, na indústria de equipamento e nos serviços médicos. Por exemplo, para introduzir uma vacina, eu tenho que ter toda uma estrutura. Aliás, o Brasil é muito bom, a gente tem que ter orgulho de várias coisas. A gente tem um programa nacional de imunização bastante bem desenvolvido. Então, eu estou mobilizando, né? Se eu faço um medicamento para câncer, esse medicamento para câncer, ele pode requerer equipamento de radioterapia. Ele pode requerer equipamento de diagnóstico, que usa uma base de equipamento e usa uma base biotecnológica. Ele tem que ter uma organização de serviços, desde a atenção básica, que permita detectar um câncer precocemente, até um hospital de altíssima qualidade e sofisticação para o tratamento do câncer. Então, a visão que se tem, e a visão moderna de política industrial, é sair de setor para a lógica de sistema produtivo. Então, isso, pensando na lógica de sistema produtivo, esta figura simples, que já teria que ser modernizada, tem muitas interdependências aqui, mas é que a saúde ela tem um conjunto de setores de base química e biotecnológica, de equipamentos médicos, insumos e de serviços em saúde. Os economistas não costumavam não ver os serviços em saúde. Eles dizem, gente, é que nem você analisar um automobilístico e não ver a montadora. Todos os produtos em saúde, se eles são usados pela população, eles têm que ser incorporados no serviço em saúde. E, por outro lado, os serviços em saúde geram conhecimento que alimentam essas indústrias. Por exemplo, muitos equipamentos, próteses médicas, vêm, olha, na clínica você vê, olha, eu estou tendo problema com tal prótese que não está resolvendo para o cidadão. O estente está tendo problemas de rejeição. Ou seja, onde é que se realiza a pesquisa clínica para um novo medicamento? Nos serviços em saúde. Então existe uma interdependência entre as ações e que isso é muito mais moderno. Olha, eu quero fazer uma política para oncologia. Eu tenho que mobilizar biotecnologia, medicamentos e serviços ao mesmo tempo. Eu costumo dizer o seguinte, se você faz o desenvolvimento de um novo medicamento
isso aqui é bacanérrimo, e você não analisou como é que estão os serviços em saúde, isso vai poder ser incorporado no SUS, isso vai poder ser incorporado pela população brasileira, eu vou desenvolver um novo medicamento para nada. Como é que ele vai ser custo efetivo? Existem outras abordagens, só para dar um exemplo, em dengue, existe uma abordagem que é para fazer vacina, uma abordagem que é para controlar o vetor, e uma abordagem que é para fazer medicamento para o tratamento. E isso tem que ser integrado, e são interdependentes. Uma que ganhar vai reestruturar as demais abordagens. Tá? Então, bom, um outro elemento importante é que quando você fala de um sistema produtivo, esse sistema produtivo aqui é poderoso. Aí vale a pena dizer que isto, se a gente for selecionar 3, 4 sistemas produtivos para o desenvolvimento nacional, que isso aqui mobiliza 9% do PIB. Né? Tinha uma brincadeira que eu vou confessar para vocês, que você só entrava na Fiesp com mais de 2% do PIB. Né? Isso aqui tem 9% do PIB. A farmacêutica sozinha tem 1,7% do PIB. Equipamento sozinho tem menos de 1% do PIB. Se for segmentar mais vacinas, 0,2% do PIB. Agora, quando eu falo de um sistema produtivo interdependente, gente, eu não estou falando de coisinha. Eu estou falando de coisona. Eu estou falando de futuro do desenvolvimento nacional. Então, começa a trabalhar numa lógica de sistema produtivo e que tem tudo a ver quando você cria, por exemplo, um parque tecnológico onde o tema é a saúde. Né? O tema que articula diversas partes desse sistema. Bom, a ideia, né, é então, nessa dimensão sistêmica, isso eu já vou falar, o Brasil ele tem uma forte base de conhecimento científico em saúde, 35% do que o Brasil publica, 33, 35% está na área da saúde, tem um sistema universal de saúde cheio de problemas, mas existe um sistema universal de saúde. Não é um país que não tem sistema universal de saúde nenhum, como a Índia, como vários países da América Latina. Então, ele tem uma base de uma demanda estruturada, tá? E a ideia de que a gente tem um conjunto, meio de campo aqui, da nossa base industrial e produtiva, até a ideia do complexo econômico industrial, gente, isso é só uma coisa acadêmica, mas só para fazer. Porque tem toda uma percepção de que no mundo contemporâneo, os serviços e a agricultura também seguem o modelo industrial. Então não está excluindo. Tem algo mais industrial do que uma unidade de diagnóstico em saúde? Aquilo é linha de montagem pura, ou seja, então, do que um grande hospital que faz atendimento em grande escala, aquilo é uma organização industrial. Então, quando a gente está falando do complexo médico industrial, a gente está falando de todo esse conjunto que envolve indústria e prestação de serviço. Então a ideia é que a gente tem um meio de campo da nossa base produtiva industrial que é frágil para gerar inovação, é frágil para transformar conhecimento em inovação, e uma outra questão, e a gente tem um ambiente de ciência e tecnologia que também é frágil para se articular com a nossa base industrial para gerar riqueza para a sociedade. Então, quando a gente tem esse meio de campo frágil e esses elos que não funcionam de modo adequado, a gente gera conhecimento, mas não gera riqueza, não gera emprego, não gera renda. Né? A gente cai no dilema da Argentina, eu vou dizer, né, apesar da Copa do Mundo e tal, mas eu fiquei solidário depois que o Messi perdeu aquele pênalti e tal. A Argentina, você tem uma base de recurso humano qualificadíssimo, vários prêmios Nobel, o pessoal dirigindo Uber. Né? Porque ficaram presos na matriz do gado e da soja. Né? Bom, e a gente está... Os dados aqui, né? Aquela ideia, agora eu vou falar mais elegantemente, de mostrar os dados. Né? Então, a saúde ela tem uma participação de 9% do PIB, 10% dos trabalhos qualificados, quase 20 milhões de trabalhadores diretos e indiretos. O dado do trabalhador direto é 6,5 milhões. Há uma ideia de que na saúde, de cada emprego gerado, você gera mais 2 indireto. Então, você mobiliza 20 milhões de trabalhadores, sendo que no campo da saúde, trabalhadores com grau de formalização do trabalho muito grande. Ou seja, saúde também implica com remunerações, eu estou com dados do IBGE sobre isso, remunerações médias mais altas do que nos demais setores. Ou seja, a participação da saúde nas remunerações do trabalho é maior do que a sua participação no quantitativo do trabalho. Está claro isso? Porque, ou seja, então saúde é a sociedade do conhecimento. 35% do esforço nacional de pesquisa e desenvolvimento. Aqui eu vou falar algo, esse slide que eu já dei uma mexidinha para atualizar. Né?
ela é plataforma de tecnologias críticas para o futuro. Então, quando a gente está falando dessa relação Fiocruz-Ribeirão Preto, Fiocruz-USP, de um lado é importante para a Fiocruz, é importante para a USP, é importante para a Ribeirão, mas a gente está dizendo o seguinte, é importante para o futuro dos próximos 10, 20, 30, eu diria para o próximo século aí do nosso desenvolvimento. A saúde ela é uma base importante dos paradigmas tecnológicos, tem alto dinamismo no presente, isso aqui já está testado, biotecnologia, química fina, equipamentos médicos, tecnologia da informação, telemedicina, nanotecnologia, novos materiais, mas também a saúde é um dos núcleos mais dinâmicos da quarta revolução tecnológica industrial em curso. Se você perguntar onde está ocorrendo a convergência do mundo biológico, físico e digital que define a quarta revolução tecnológica? Na saúde, engenharia genética, sequenciamento. Ao mesmo tempo eu estou usando tecnologia digital em grande escala, eu tenho laboratórios que não tem sequer um tubo, só tem computadores, tá? Eu estou trabalhando no mundo físico e no mundo biológico, por definição, porque eu estou trabalhando com o DNA. Muitas vezes eu estou fazendo por tecnologia aditiva, desculpa aqui, porque eu acabei de ler sobre essas coisas e acho que é importante. Eu faço um stent com tecnologia aditiva e um stent que ele professor Sérgio, por favor, depois pode me criticar à vontade, tá? Mas que ele pode se adequar, por exemplo, se eu estou num período em que as minhas veias estão mais dilatadas ou menos dilatadas, porque ele é inteligente, ele tem inteligência artificial. Então ele consegue se adaptar. Então isso é físico ou isso é biológico? Eu já não sei. Eu já não sei se isso é físico ou se é biológico. Tá? Então é uma convergência, uma hiperconectividade, uso de Big Data. Eu teria comentários falando de cada coisa. A Fiocruz está com um programa muito importante de Big Data, coordenado por um dos nossos cientistas de ponta, o Maurício Barreto. Inteligência artificial, entre várias. É engraçado que no livro que trata da quarta revolução tecnológica, foi até lançado no World Economic Forum, tá? Os exemplos dados pelo autor, que não entende nada de saúde, predominam os exemplos da área da saúde. Quando ele vai dizer, o que é isso? Saúde. O que é isso? Saúde. Sempre, para mim, facilitou muito, né? Assim, até fazer essas pontes. Aqui é um forecast, é uma previsão de áreas mais intensivas em tecnologia para o futuro, tecnologia de informação, Big Data, software, computação da nuvem, nanotecnologia, se a gente for genômica, se a gente olhar as tecnologias que serão as mais importantes em 2020, todas a saúde ou é líder ou tem uma participação muito importante. Se a gente fizesse um corte por necessidade, eu tenho certeza que a saúde era campeã aqui nesse. Aqui eu vou dar um exemplo, gente, desculpe, até o seguinte, ele está sem fonte, porque eu não achei aqui, quem não é meu. O professor Maldonado, que trabalha comigo, me deu esse slide, eventualmente, mas é um exemplo também, não é tão assim, que aqui para Ribeirão Preto é quase beabá, mas se eu faço uma inovação no aparelho médico, eu mobilizo ao mesmo tempo essas áreas de conhecimento super importantes, eletricidade, mecânica, ultrassom, termodinâmica, ciência computacional, eletrônica, engenharia, ciência de material, química, raio-x, física nuclear, física radioativa, ou seja, se a gente souber fazer, e acho que esse é o desafio que eu estou trazendo para esta interação, para o parque, eu posso fazer um equipamento e isso não gerar, isso ser só um enclavezinho. Eu vou fazer a montagem aqui. Ou eu posso alavancar um sistema de inovação com base local e com base nacional. Tá? Eu trouxe para a área, a gente usa muito exemplo da farmacêutica. E para aqui eu quis trazer um exemplo da área de equipamento também. Né? Bom, aqui é a nossa posição na ciência, que avançou para a 14ª posição, hoje em dia está na 13ª, se eu não me engano. Mas assim, olha, a gente avançou na ciência, a gente era a 26ª posição na ciência. Avançamos para a 14ª posição nas ciências em saúde. Enquanto isso, ampliou, isso aqui é importação, isso aqui é exportação, isso aqui é déficit comercial. Na medida em que a gente amplia o acesso das pessoas aos produtos em saúde, aqui vai todos os produtos em saúde. Equipamento, medicamento, vacina, hemoderivados, reagente para diagnóstico. Eu tenho os dados para cada um desses grupos. Tá? Todos nós somos deficitários. Tem alguns subsegmentos que não, como equipamento odontológico, que ainda não somos. Tá? Mas, assim, no nível mais agregado, somos deficitários todos. A gente amplia o acesso à saúde, olha, a boca do jacaré aumenta. Eu amplio as minhas importações, chegam quase que no patamar, amplia as exportações, chega quase no patamar de 15 bilhões de dólares e o déficit de 12 bilhões de dólares.
Se eu pegar os produtos intermediários, que as estatísticas do MIDIC não me permitem chegar, mas esse dado é muito fino do ponto de vista da precisão, não é aqueles capítulos imensos do MIDIC, mas ele não pega, por exemplo, se eu tenho um intermediário que é usado na saúde no agrotóxico, né, ele não pega. Ele não, um produto intermediário de um equipamento, um chip, que é usado na saúde, é usado, né, uma estimativa grosseira, que se eu pegasse os produtos intermediários, pegando um cálculo simples do peso dos produtos intermediários no complexo da saúde, o nosso déficit comercial se aproxima de 20 bilhões de dólares na saúde. Quer dizer, isto é insustentável. Nós não teremos saúde pública com esse grau de dependência. Eu digo, se a taxa de câmbio, hoje eu estava falando lá na entrevista, se o mercado financeiro global espirra, a gente pega uma doença crônico-degenerativa. Tá? Se a taxa de câmbio vai de 3 para 4, a gente quebra o SUS. Tá? Ou a gente, sem dizer que quebrou o SUS, deixa de fazer programa para câncer, deixa de fazer programa, começa a ter saúde para rico e saúde para pobre, etc, etc, etc. Isso é uma agenda econômica ou é uma agenda social? Lembra aquele primeiro quadro? Eu não sei. Que ela é uma agenda econômica e é uma agenda social ao mesmo tempo. De onde que vem esse déficit? Olha a nossa geopolítica. Lembra aqueles mapinhas? Eu juro que vou fazer um mapinha para a saúde. Tá? Isso está, porque lá os dados não me permitem. Aonde que a gente é dependente? Da União Europeia, Estados Unidos e China. Eu também tenho, né, não é propaganda não, é só referência. Vai sair, são 2 artigos, um é sobre a nossa inserção internacional na saúde, quem mostra a evolução. O grande ator novo é a China, mas a gente tem déficit comercial com países que têm capacidade tecnológica de conhecimento. Então nosso déficit não é um déficit comercial. Nosso déficit é um déficit de conhecimento, é um déficit de tecnologia, é um déficit de pauta produtiva pobre. Tá? Eu digo, eu não estaria nada preocupado se o nosso déficit comercial fosse de lençol. Se o nosso déficit comercial fosse de produtos de uso rotineiro, de material de consumo hospitalar. E isto aqui indica que o nosso déficit comercial está vindo de quem está investindo. Os mesmos países estavam na liderança das patentes e da complexidade tecnológica, é onde a gente tem déficit comercial na saúde. Aqui a concentração das patentes, esse dado eu já falei, 60% das patentes em biotecnologia estão em 15 empresas. Tá? Que domina o mercado global. A nossa participação nas patentes farmacêuticas está em 0,5%, e eu acho que esse dado está superestimado, para dizer a verdade. Tá? Bom, a ideia então é que a gente tem que, né, como é que a partir de um contexto como esse, avançar numa dimensão que articule a nossa base produtiva, nosso sistema produtivo de inovação em saúde, com a pesquisa, o desenvolvimento e inovação, com a incorporação e avaliação de tecnologia e com as ações de promoção e prevenção à saúde. Ou seja, é que eu vincule a base produtiva industrial com as pessoas. Se a gente quiser falar mais na linguagem dos MBAs e tal, com o mercado, com estratégia de marketing, com estratégia... Ou seja, eu tenho que montar essas peças do quebra-cabeça. E não adianta nós, pesquisadores, ficarmos, né, e eu me incluo como Fiocruz na categoria, né, ficarmos chorando, a gente desenvolveu um produto e ninguém compra. Mas você desenvolveu o produto pensando que ele vai ter que ser incorporado, vai ter que avaliar o custo-efetividade, que ele vai ter que ser comprado pelo sistema de saúde. Aliás, a gente tem uma característica no Brasil, como nós somos um país pobre, desigual, produto de tecnologia ou é comprado pelo SUS ou não é comprado por ninguém. Se alguém, eu espero que não aqui nessa sala, mas se alguém conhece alguém que fez um tratamento de câncer usando imunoterapia, vai ver que nem a classe média alta consegue pagar, dada a dimensão dos custos de um tratamento de câncer dessa. Então, eu digo, alta tecnologia média e alta, usando aquela classificação, ou é SUS, ou é impagável do ponto de vista do cidadão, a não ser 1% da população brasileira, se tanto. Né? Bom, então a ideia é de que eu brinco também, um empresário, uma startup, ou ela tem essa visão sistêmica, ou vai dar errado. E vai chorar depois. Fiz um produto, tive financiamento da FINEP e ninguém compra esse produto. Vai chorar e não vai ser comprado. Não vai ser comprado. Então, o translacional é isso. É olhar a ponta do sistema no próprio processo de inovação. Isso não é só para o Brasil, não. Na relação aí que a gente está tendo uma cooperação com a Suécia, que não está avançando muito na coisa acadêmica, eles, suecos, estão preocupados como é que pagam a conta da saúde, como é que eu tenho uma inovação que seja amigável, que reduza custo e que permita acesso universal à saúde, que eles têm um sistema universal.
Bom, para isto a gente também tem que ter um modelo de política pública, eu não vou falar que envolva poder, eu já coloquei primeiro, poder de compra do Estado. Não está na Constituição brasileira que o Estado faz parte do patrimônio nacional? Que o mercado faz parte do patrimônio nacional? Então, usar o mercado para desenvolver tecnologia no país é constitucional, né? A gente não consegue... Pode ficar, eu vou continuando, professor Sérgio. Eu sei que é complicado isso aqui, não fique nervoso. Então, eu não vou falar de tudo, mas o programa aqui, até o Mário hoje deu muita ênfase na entrevista nossa. O programa que foi feito, que não deu tempo de trazer slides sobre isso, das parcerias para o desenvolvimento produtivo, que nada mais é do que usar o mercado nacional para se produzir no país, era um programa que articulava o poder de compra, olha, se produzir no país, inclusive em Ribeirão Preto, a gente conseguiu a participação nesse programa, se produzir no país e com preço sustentável para o SUS, se vai ter prioridade no financiamento do BNDES, vai ter prioridade na análise da Anvisa, vai ter prioridade na análise do INPI, vai ter prioridade na avaliação se vai ser incorporado o produto no SUS e vai virar acesso, produção e inovação no país. Então a política pública também tem que ser diferente. Eu não posso ter um sistema e uma política pública que é completamente compartimentalizada, fragmentada. Isto vale também, como eu estou na USP, e aqui eu também não quero ficar fazendo propaganda só da Fiocruz, não. As nossas instituições de ciência, tecnologia e inovação são completamente fragmentadas. Departamentos, dentro dos departamentos, laboratórios. Então eu não faço política sistêmica fragmentando o bicho todo. Então digo, se é verdade que vocês concordam pelo menos um pouquinho de que essa visão abrangente é necessária, a gente tem que começar a mudar inclusive as práticas institucionais da própria organização da ciência e da inovação. Vamos lá. Presença da Fiocruz no contexto global, essa aqui é uma figurinha clássica. O que é, eu não vou contar a história da Fiocruz, não daria tempo, seria uma outra fala. Mas a Fiocruz ela tem uma característica importante, ela tem unidade de pesquisa básica e aplicada, de pré-desenvolvimento, uma base de desenvolvimento de testes clínicos, plantas protótipos que fazem o scale-up, e tem uma produção industrial. Hoje a Fiocruz é o maior produtor de produtos biotecnológicos em saúde do Brasil. É o número 1 do ranking brasileiro. Se eu fizesse corte biotecnologia em saúde, a Fiocruz. Então ela tem uma capacidade, isso que a gente traz aqui para Ribeirão nessa parceria, para a USP nessa parceria. Eu brinquei hoje, a Fiocruz, além de ter o cérebro, ela tem a lógica do chão de fábrica, do músculo, do osso. E isso permite que projetos que estão ainda numa fase de pesquisa, eu tenho campos avançados de teste e campos avançados. Porque eu digo, não basta ter no tubinho do laboratório um bom produto. Eu tenho que saber, esse produto, quando tiver escala, ele vai ter o mesmo rendimento, ele vai ter o mesmo efeito, ele perde eficácia, ele vai ser aprovado pela Anvisa. Eu me lembro que eu cheguei para um pesquisador, gente, eu sou economista, então me perdoem qualquer coisa. Perguntei, vem cá, a pessoa me falando lá um produto, fui na época, quando estava no Ministério da Saúde, produto maravilhoso. Falei, mas você já testou? Não. Falei, qual o risco que esse produto tem? Não, o único risco é a pessoa tomar e morrer. Mas fora isso, não tem risco nenhum. Né? Então eu falei, não, tudo bem, é só esse risco. Né? Não, porque ele pode ter efeito adverso, etc. Então, a Fiocruz tem essa cadeia de inovação que precisa muito ser melhor articulada, muito ser melhor integrada, mas ela tem as peças do quebra-cabeça que podem se somar aos conhecimentos existentes em nível local. Né? A Fiocruz no território nacional, eu estava hoje fazendo conta com o Mário, não vou nem contar aqui para ver se a gente não errou, mas a gente já está em 11 estados, e acho que essas iniciativas, para mim, é algo que não era razoável, e não por decisão de ninguém, foi a própria história de São Paulo, a história da Fiocruz, não era razoável. A Fiocruz não está no estado de São Paulo. Ou seja, é uma instituição que tem presença nacional, que tem São Paulo com a potência que é São Paulo, Ribeirão com a USP, não era razoável. Este mapa tem que ser pintado de modo diferente. Né? E eu acho que essas iniciativas que estão aqui não são iniciativas de projetos isolados. Isso depois o Mário pode conversar com vocês no debate, mas uma perspectiva de atuação integrada, sistêmica, para somar e não para competir, porque
a gente, nesse contexto que o Brasil está, ainda ficar batendo cabeça não dá, né? Bom, aqui alguns exemplos, né? Aqui é a nossa área de produção de vacinas virais, né? Como é que ela avançou e se desenvolveu. Aqui é o complexo industrial que a Fiocruz está montando em Santa Cruz, que vai ser o maior complexo industrial de biotecnologia da América Latina. Existe uma produção de fármacos e medicamentos muito importante, por exemplo, na área de antirretrovirais, imunossupressores. Aquela primeira licença compulsória que deu do Efavirenz foi baseado nessa unidade aqui da Fiocruz. Desculpe que está fora de foco aqui. Eu quase que pedi para o Mário, que o Mário vem de lá, né, do Paraná, quer dizer, ele foi do Rio, foi para o Paraná, agora voltou para o Rio. Mas aqui é o nosso Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que é a Fiocruz, que está no Sul, que tem a vocação de fazer o desenvolvimento biotecnológico com grande foco na área de diagnóstico, né? Acho que pode-se dizer assim, e que é a ponta de lança, usando de novo, desta parceria da Fiocruz com a USP e Ribeirão Preto. Tá? Talvez seja a unidade, o Mário vem de lá, mas eu não quero falar isso para agradar ele, não, que mais inovou na filosofia da inovação. Talvez por ser nova. Eu brinco, olha, quando a gente faz projetos novos como esse aqui, vamos fazer diferente, gente. Vamos fazer uma coisa mais articulada, mais transversal, menos em caixinhas fechadas. Essa unidade da Fiocruz, ela apresentou esse dinamismo. Não é à toa que 2 vice-presidentes da Fiocruz, um na área da gestão, o Mário, e o Marco Krieger, que acho que muitos de vocês conhecem, vem desta unidade para puxar essa lógica da inovação aí na Fiocruz. Bom, a Fiocruz em Ribeirão Preto e no Parque Tecnológico Supera. Rodrigo me cedeu, eu tinha colocado aqui, o Rodrigo me cedeu gentilmente aqui o slide. Os objetivos estratégicos, tá? Vai desde você ter um ambiente de sinergia entre pesquisadores, comunidade voltada à transformação do conhecimento, ou seja, isso envolve todo um braço de pesquisa translacional, tá? Ou seja, de você fazer a translação entre pesquisa e o mundo da produção, desenvolvimento de bioinsumos, vacinas, modelo de gestão de projetos, até a planta de desenvolvimento de diagnóstico no point of care. Isso é mais uma coisa que a gente está quebrando o paradigma. Ao mesmo tempo, isto é alta, essa metodologia, que os dois sabem muito mais do que eu para dar os detalhes, né? Mas essa tecnologia que usa nanotecnologia, biotecnologia avançada, altamente intensiva em tecnologia da informação, ou seja, pega várias daquelas áreas do complexo, ela é feita para se utilizar nos pontos de cuidado na atenção básica em saúde. Estou certo? Então, quer dizer, ela mobiliza, eu não vou voltar a figurinha, senão vou ter que voltar, ela mobiliza, né, e eu vou dizer o seguinte, isto aqui é um dos ouros da Fiocruz, do ponto de vista dessa perspectiva de trazer o diagnóstico moderno, preciso, e ao mesmo tempo de altíssima tecnologia, até quebrando aquele paradigma que a atenção básica, a atenção primária é baixa tecnologia, é soro caseiro. Ao contrário, né, eu tenho que ter uma atenção básica altamente qualificada, com diagnóstico preciso, porque isso inclusive gera economia de recursos. Eu pego pessoas antes de estarem muito doentes, eu posso fazer medicina de precisão com foco muito mais preciso, entre outras. Então a ideia geral é essa, e tem 2 projetos, aqui está a fonte, né? 2 projetos mais específicos, que são projetos integrados, tá? Esse projeto da plataforma de pesquisa translacional que está sendo criada, né, e que a gente esteve hoje visitando aqui no campus de Ribeirão Preto, da USP em Ribeirão Preto. Tá? E o segundo projeto, eu não vou detalhar aqui, tá? Até já estou. E o segundo projeto é esse do laboratório Lab on a Chip, que é o de diagnóstico, né, o primeiro de medicina, de pesquisa translacional, e o segundo de diagnóstico no ponto de cuidado, né, no laboratório Lab on a Chip. E aqui as diversas fases, né? A gente está na fase inicial do projeto, avaliação em formato, prototipagem, escalonamento, adequação, ou seja, já é um projeto que tem, vocês desculpem que o número já tem cronograma definido. Aliás, eu queria destacar,
uma ação importante que vem da cooperação do governo do estado, do município de Ribeirão Preto e do governo federal. Queria destacar o papel da nossa presidente Nízia Trindade, que viu, isso começa com o ex-presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, muito próximo do atual presidente, mas que colocou na prioridade máxima da instituição esse projeto e conta, inclusive, com recursos aprovados pelo governo do estado, numa parceria em que a Fiocruz também teve parte do projeto com recursos aprovados do BNDES. É assim que se faz as coisas, cooperativamente, né? Ninguém perguntou partido, ninguém perguntou vínculo político, e sim, isso é importante e vamos fazer, né? Então o projeto aqui já está nessa fase. Aqui é a fotografia do bicho, tá? Então, assim, essa é a unidade do diagnóstico no ponto de cuidado. Eu tinha alguns slides que detalhavam tecnicamente, fiquei morrendo de medo que vocês me perguntassem alguma coisa, eu não saberia responder, porque abria todo o equipamento sobre as várias. Aí seria muito semelhante, a gente podia montar isso, aquele slide do equipamento médico, as áreas de conhecimento que mobiliza. O que está por trás disso aqui? As áreas de conhecimento que mobiliza. Então, voltando aqui, né, a gente parte de dois grandes projetos que devem ser integrados, que é uma plataforma de diagnóstico no Point of Care e a criação de uma base de um projeto de pesquisa translacional no campo da saúde, né? Bom, como desafios nacionais, eu estou caminhando para terminar a fala. A gente tem que ter um desafio se a gente vai ser apenas consumidor de inovação ou se nós vamos ser um país desenvolvido e participaremos ativamente do desenvolvimento nacional global. Que ou seja, o Brasil tem potencialidade, como eu falei, e a gente tem que ver o seguinte: nós seremos apenas um mercado ou nós vamos participar da festa? Nós seremos um mercado com população carente, um país desigual, ou a gente vai ser... O que está em jogo é muito, não é pouco. E aí eu conto muito nesta... São Paulo não é um mero detalhe, né? São Paulo é muito importante e a gente está junto em construir essa estratégia com a visão maior. Acho que é missão nossa também, né? O complexo como uma área estratégica, isso eu já mencionei. Mais uma coisa, eu quero também destacar com o Mário hoje. A nossa entrevista é um bom papo, eu recomendo que vocês possam ver, né? De acabar com... por trás daqueles conhecimentos todos teve o peso decisivo de instituições públicas. Aquelas áreas de conhecimento que eu dei no exemplo de equipamentos, ou seja, acabar... É fundamental você ter uma Fiocruz, você ter uma USP, você ter uma iniciativa privada que seja inovadora, né? E aí eu acho que isso é um desafio grande e também de ver a saúde como oportunidade, né? Para gerar um acesso a longo prazo. A ideia é de que a pesquisa e inovação então seja vinculada à saúde como direito. Vocês lembram aquelas duas primeiras... Como é que a saúde é vista? Saúde é cidadania e saúde é inovação. E ela não será cidadania se não tiver inovação. E a gente não vai ter inovação se essa inovação não for ligada às demandas do SUS, à demanda de saúde. A ideia de que o complexo ele interfere no sistema universal de saúde, no sistema de inovação, num padrão de desenvolvimento que seja dinâmico e socialmente justo, né? Último slide, eu quero... Desafios para Ribeirão Preto. Aqui que eu falei, estou com coragem que eu já mudaria esse slide depois de hoje de manhã, mas alguns desafios. Tem um potencial científico grande, com grande concentração de CTs aqui, instituições de ciência e tecnologia. Tem instituições de produção industrial, tecnologia e serviço em saúde. Tem um parque tecnológico com vocação para a saúde. Aqui nas ICTs é óbvio que o destaque é a USP Ribeirão Preto. E agora eu espero também poder destacar a Fiocruz, né, nesse processo. Concentração de instituições com potencial de influenciar políticas nacionais e instituições de fomento. Né, ao contrário de algumas regiões que a gente tem que ajudar, né, assim, as instituições que estão aqui envolvidas, USP, Fiocruz, e tem capacidade, inclusive, de diálogo no âmbito nacional. É um espaço de inteligência e conhecimento para cima das bases das redes de desenvolvimento regional e nacional, com adensamento tecnológico e produtivo. Tá? Quer dizer, a gente está apostando de dar uma modesta contribuição naquele quadro da desigualdade, da densidade de conhecimento que eu mostrei nas patentes e na complexidade econômica. Então, é um espaço ao mesmo tempo regional e nacional. E a perspectiva é que essa articulação sistêmica da USP, das instituições locais com a Fiocruz, permita, eu queria marcar isso, tanto o desenvolvimento em termos regionais,
quanto favorecer o vínculo da região com o desenvolvimento nacional do país. Quando você incorpora um produto no SUS, eu não incorporo uma vacina para a população de São Paulo. Ou eu incorporo para o Brasil todo, ou eu não incorporo aquela vacina. Então, acho que isso também pode ajudar a gente olhar para o país como um todo, como uma oportunidade, também como uma rede de interação. Por exemplo, tem alguns conhecimentos que não estão aqui, que talvez não precisam ser reproduzidos aqui, porque já tem na rede Fiocruz ou em outras redes nacionais, até para que a gente possa pensar numa inserção global, né? Eu fui modesto aqui nesses desafios, porque vocês conhecem muito mais do que eu a realidade local, mas tentei apontar que a gente tem uma agenda aí para desenvolver. Bom, é isso, gente. E levei aqui 1 hora, né? Bom, pelo menos fui no tempo, né? Não passei do tempo, e quero muito agradecer o convite mais uma vez. Obrigado, Gadelha. Eu convido o professor Mário também para vir para cá, porque antes de terminar, eu queria agradecer às autoridades acadêmicas que deixaram suas atividades para participar aqui também, aos demais membros, e eu abro a apresentação para perguntas, comentários, etc. Eu posso só esquecer aqui um comentário. Hoje eu soube a história do Parque Supera, todo o papel da Faculdade de Medicina, da vocação aí, porque isso é raro no Brasil, viu? Ter criado aqui dentro de Ribeirão Preto essa vocação para a saúde, né? Parece que a gente falava lá nacional e tal, né? E aí, como a Margarida não saiu, eu não queria deixar de destacar isso daqui, tá? Agradecer mais uma vez a presença de vocês, convidá-los para voltar sempre, para que realmente a gente estreite aí essas relações até fazer tudo funcionar, né? Ponta de lança. Espero ser ponta de lança do que cabeça de fósforo, né? Não, vai ser ponta de lança. Bom, aberto. Tchau, professor. Aberta a perguntas e comentários. Professor Sérgio. Olha, eu fico muito satisfeito de ter reencontrado você aqui, que foi um banho de iluminação estratégica de políticas amplas que nós precisamos nesse país, né? Queria fazer 2 observações. A primeira é a seguinte: sem sistema complexo, sem um grupo forte como o do Maldonado lá em São Carlos, em São Paulo, com o IME de São Paulo, nós não vamos poder tratar esse problema de uma forma sistemática. Então, a minha proposta, Gadelha, é que se introduza, além dos objetivos da questão todas as coisas importantes que você falou no programa, eu acho que nós deveríamos ter um programa forte na área de educação para sistema complexo na saúde. Eu consegui fazer alguma coisa em São Paulo com a Politécnica. Nós criamos o primeiro sistema de engenharia de sistema complexo, porque eu tinha um aluno de São Carlos que foi diretor da Poli, que é o Piqueira, José Piqueira. O Brasil está mais ou menos uns 15 anos atrasado em sistema complexo, tanto sob o ponto de vista de matemática, como de física, como de química e da saúde. A meu ver, o complexo da saúde, ela precisa urgentemente dessa base. Por quê? Eu gosto muito de distinguir, em sumo, conhecimento de cognição, né? Conhecimento você acha no Google, nas enciclopédias. Ficou barato e democrático o conhecimento. Mas para você se apoderar do conhecimento e transformar isso em políticas, em inovação, isso é cognição. Isso vai depender dos neurônios e como é que esses neurônios estão estruturados, né, com uma inteligência adequada. Então, eu não vejo saída para nós pensarmos em grandes políticas sem introduzir a ideia de sistema complexo.
que é o empoderamento, aquelas 5 pontos que você levantou no primeiro slide, são muito interessantes. Agora, o fundo daquilo, para operar aquilo, precisa de sistema complexo. Todas as outras coisas que a gente fizer na cadeia de produção, de inovação, elas vão depender cada mais de sistema complexo. E o Brasil está muito atrasado. Eu tenho proposto, inclusive a diretora que saiu agora, que Ribeirão Preto seja o pioneiro, se não no Brasil, mas até na América Latina, em criar a primeira estruturação de um curso de medicina e da saúde, mais amplamente, porque envolve enfermagem, envolve assistência social, psicologia, todas as outras coisas, são um sistema complexo. E mais, elas são transdisciplinares, como você mostrou muito claramente ali. Agora, a pior coisa é que elas são não lineares, Gadelha. Se você mexe numa coisa, como na enfermagem, você mexe em toda a estrutura de atendimento. Se você mexer nos medicamentos, no preço deles, isso se propaga com uma velocidade tremenda. Agora, eu queria dizer o seguinte, esse negócio da gente falar o que a gente quer fazer é muito bom, mas fazer não é brincadeira, né? Passar da proposta para a realização, então eu quero me justificar dizendo o seguinte, quando eu tive essas ideias de sistema complexo, eu parti para a ação, procurei aqui, nesse templo, que é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, isso aqui é um templo, entende? Você não encontra um negócio desse, isso daqui não é ciência caipira, isso daqui é ciência internacional, desde que o Zeferino veio para cá, com a ideia de internacionalizar a medicina. Isso tem uma tradição aqui, tem resultados, né? Então, eu acho, Gadelha, que esse é o lugar para a gente introduzir com a Fiocruz, que a história da ciência brasileira começou com Oswaldo Cruz. Basta ler aquele livro sobre a história da ciência brasileira, que todo brasileiro deveria ler, né? Que você vê que foi lá que nasceu a ciência brasileira. Então, eu proporia, Gadelha, que aqui se fizesse 2 ações. Apoiasse no sistema da Fiocruz em Ribeirão Preto uma força, um apoio forte para o sistema complexo e criar aqui na medicina, junto com a física médica, na filosofia, junto com a enfermagem, junto com o Instituto de Psiquiatria, que tem aqui, farmacologia, bioquímica e farmácia de Ribeirão, é outro lugar maravilhoso, né? Nós temos matemática aqui, temos várias coisas. Agora, eu acho que falta um acoplamento maior entre São Carlos e Ribeirão. São Carlos é muito importante, está a 100 quilômetros daqui, tem uma tradição de empreendedorismo muito forte. Eu acho que não custaria nada ampliar esse esforço da Fiocruz para ter um braço também em São Carlos para completar esse programa que vocês têm. Esse programa pode ser disruptivo. Agora, ele vai precisar também desse apoio mais amplo, transdisciplinar. Então, eu queria fazer essa proposta e dizer mais o seguinte. Nós começamos aqui, eu tive a sorte de propor a primeira tese no Brasil em sistema complexo na saúde. Isso foi feito aqui, onde? Na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, está publicado. Eu acho que é a primeira tese, e nós analisamos o quê? Analisamos a saúde da mulher e da criança, que é um dos desafios do milênio. Nós temos que olhar para esse desafio, como você falou muito bem, globais, né? Essa tese está publicada, foi uma tese feita no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia daqui, que é um outro exemplo de qualidade, e eu, inclusive, mandei essa tese para você hoje, pelo e-mail. Pô, eu já estava se falando, mas hoje eu me perdoo. É a primeira tese em saúde, eu acho que na América Latina inteira. Então, nós temos muito orgulho de mostrar uma ideia e uma ação, transformando a ideia em execução, como vocês fazem lá Então, são essas propostas. E você viu nascer uma coisa que eu comecei,
10 anos depois, já tem 2 patentes nos Estados Unidos. Nós já estamos na Anvisa com esse produto que você me ajudou a fazer quando você estava lá como diretor desse índice, né? Então eu tenho uma dívida muito grande com você. Tenho uma admiração muito grande. E muito obrigado. Desculpa eu falar tanto. Não, eu que agradeço. Obrigado, professor Mascarenhas. Mais algum comentário? Perguntas? Comentários? Josué, coordenador da Escola de Enfermagem. Eu tenho acompanhado um pouco, inclusive, alinhado um pouco a Conitec, e queria escutar um pouquinho do olhar da Fiocruz, da direção da Fiocruz, vocês representando, como tem sido o movimento de incorporação. Josué, da enfermagem. Isso, da Escola de Enfermagem pós-graduando. Como tem sido o olhar da Fiocruz induzir também um pouco o DECIT para aproximação de ciência e tecnologia para atenção básica. Talvez Ribeirão seja um olhar. Você falou da Conitec no começo? Isso. Que é a Comissão de Incorporação de Tecnologia. É melhor explicar, né? Não, só para... E porque a gente tem visto os últimos editais, principalmente, uma abertura muito grande de pesquisa direcionada ainda para se manter esse aparato produtor médico de alta tecnologia. E a gente tem propostas claras aí de indução para redução de custos em saúde com investimento em prevenção e promoção. Né? E qual é o cenário brasileiro realmente de prospecção que a gente tem mantendo esse olhar para mercado, para financiamento que seja, né, parceria privada ou pública, e qual tem sido o olhar da Fiocruz nessa prospecção, tentando perceber esses fomentos? Obrigado. Acho que fica mais legal circular, né? E depois nós dois. Bom, eu sou Antônio Luiz Rodrigues, Departamento de Medicina Social. Eu queria inserir esse contexto do complexo industrial, econômico-industrial da saúde, nas questões judiciais, jurídicas, né, do país. Será que a gente tem um arcabouço jurídico para desenvolver pesquisa clínica? Nós temos aí uma proposição legislativa, né, que causa um certo furor, mas eu acredito que seja um processo de transição, de desenvolvimento, de aprimoramento até da própria sociedade, né? Queria saber o que você tem a dizer sobre isso. Isso. Mais uma pergunta, depois vocês respondem, não esquecem, viu? Eu até esqueci a primeira pergunta. Boa tarde a todos, meu nome é Vânia Varoto. Se desculpe. Meu nome é Vânia Varoto. Obrigado pela apresentação, acho que foi muito esclarecedora. E é um desafio muito grande todos os elementos que você colocou, e também congratulo a USP Ribeirão em função da nova parceria aí. E gostaria de reforçar parte da fala do professor Sérgio Mascarenhas. Eu sou professora do Departamento de Gerontologia na Universidade Federal de São Carlos. Certamente São Carlos poderia ser uma extensão do trabalho que vai ser colocado aqui, tanto pela USP quanto pela UFSCar. A UFSCar, especificamente, ela tem trabalhado muito nessa área também de tecnologia, na área da saúde. Então, eu acredito que pode ter um potencial grande de trabalhar em conjunto. E gostaria também de ver e entender a perspectiva da Fiocruz com relação aos desafios da saúde, tecnologia e esse desenvolvimento, visto o envelhecimento da população, né? Como que vocês têm pensado nessa ponta e como isso tem se construído nos trabalhos que vocês estão desenvolvendo? Obrigada. Eu vou sugerir, porque tem várias questões relacionadas à própria política, que o Mário comece, depois eu... Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite aqui, Carlos. E parabenizo pela excelente apresentação. Sempre uma possibilidade de renovar aí nossa perspectiva sobre o complexo econômico industrial da saúde. Professor, eu vou dialogar com o senhor primeiro. Eu acho interessante a sua ideia.
A Fiocruz tem uma tradição também em pós-graduação, né? A gente estava hoje comentando sobre isso. Aqui em Ribeirão tem 36 programas de pós-graduação, a Fiocruz tem 34, se não me falha a memória, mas é nessa base. Se não foi, nessa hora, 34. 46? Tá. É porque nos apresentaram hoje 36. É que não hoje nos apresentaram, mas enfim. Mas, enfim, esse ano nós lançamos um programa chamado, um programa de doutorado no Complexo Econômico Industrial de Saúde. Ele é muito amplo, multidisciplinar, e, embora esteja sediado na Fiocruz do Paraná, ele vai acontecer em várias unidades da Fiocruz. Quer dizer, eu acho que, a partir desse programa, por exemplo, a gente poderia fazer uma abordagem de sistemas complexos, né, Carlos? Conversar. A gente fez aliás, isso poderia ser até uma das atividades estruturantes e de inauguração da nossa parceria. Lá a gente fez um grande debate, ficou em audiência pública. Eu acho que as áreas de formação aqui da Fiocruz e da USP Ribeirão poderiam ter um programa também de formação de quadros para o Complexo Econômico Industrial de Saúde, e aí a gente levar em consideração a sua. Por favor. O Gadelha mostrou umas coisas aí, a palestra dele foi muito intensa, entende? Não é difícil, é tanta coisa que é um sistema complexo. Uma coisa que eu vi numa das suas... Posso falar nisso? Por favor. Desculpa. Uma das coisas que eu vi lá, Gadelha, que me preocupa muito, e que está lá na sua lista de deveres e desafios, né? É o negócio da inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas. Olha, eu tenho um projeto com a FAPESP que, sem você ter... Sistema complexo é uma palavra bonita. Se não tiver Big Data, não adianta. Você tem que ter Big... Olha, nós estamos vivendo a época da espionagem internacional, inclusive na área de inovação e tecnologia. Então, o que acontece? Se você não tiver aqui, na Fiocruz e em São Carlos, um sistema de Big Data, para você realmente trabalhar com um sistema complexo nessas áreas, olha, eu tenho um computador lá de 18 teraflops. Você aperta o Enter, vê um eletroencefalograma na hora. Então, eu pego as coisas que eu faço aqui, mando para São Carlos, para esse centro que nós temos lá, vem pela nuvem para cá, completo. Entende? Então, nós não podemos deixar de ter aquilo que você botou naquela slide, que é Big Data, inteligência artificial. Na realidade, a inteligência artificial é o grande debate, não é do mundo, é da humanidade. Você vê a grande discussão entre o nosso amigo Stephen Hawking e o outro camarada, Roger Penrose, se você vai ter um computador melhor do que o cérebro humano. Né? Esse é o grande debate da humanidade. Não é de nósinho aqui, não, Homo sapiens sapiens, brincando de inteligência. Esse é o debate da humanidade. Eu, pessoalmente, acho que o robô sapiens vai nos dominar e vai ser melhor do que nós. Né? É o ponto de vista do Stephen Hawking. Então, eu acho que essa coisa que você botaram lá aponta mais para essa área da quinta revolução. Já na quinta. Mas, só completando, e aí pegando um gancho de novo do professor Sérgio, e dialogando ali também com a Vânia, né, essa perspectiva de rede, né, a gente não vai conseguir montar numa instituição só estrutura e competência de todos aqueles campos do conhecimento. Né? É impossível pensar mesmo uma universidade que aglomere competências dentro. A gente vai ter que buscar onde tem, né? Esse é um ponto fundamental. Eu conto aqui uma historinha. A gente tinha uma ideia brilhante lá de fazer um point of care para diagnóstico de doenças infecto-contagiosas, e era do nosso NCT. A gente tinha um NCT em diagnóstico lá no Paraná. E a gente ficou 5 anos lá debruçado sobre um desafio, até que o dia a gente conversou com um físico, com uma pessoa que entendia de material, entendia de microfluídica, nanofluídica, e em 10 minutos de conversa ele resolveu o problema.
Assim, quer dizer, é o perigo da gente achar que a gente tem as competências todas, e isso aí está ultrapassado. E aí essas cooperações com São Carlos ou com qualquer outro lugar que seja, a gente tem que pensar nessa perspectiva. Foi um pouco que a gente conversou antes do almoço. Onde é que estão as competências nacionais, e aí independente de localização, e de preferência públicas, mas se não for público, é público e privado, mas para desenvolver tecnologias. Eu acho que a gente está partindo para isso. Eu vou aqui pegar um espaço para falar sobre isso. A Fiocruz, até 10 anos atrás, na sua estratégia de presença nacional, ela cresceu em estados onde ela recebia instituições prontas. Aliás, 10 anos não há muito tempo, né? Década de 40, 50 do século passado. De 10 anos para cá, que a gente começou de novo a fazer uma inserção mais pensada, organizada, a gente sempre pensa na inserção em locais onde a gente possa ter complementaridade com o sistema de ciência e tecnologia local. Não só do estado, do município, onde ele se insere, mas da região. Estamos lá no Ceará, num polo industrial. Aqui a gente se aproximou de vocês na perspectiva também de um local onde a gente pode complementar conhecimento. No Paraná foi assim também. Enfim, a nossa preocupação é de... e numa preocupação que eu diria bastante qualificada, de não é a unidade da Fiocruz local, ou a plataforma, ou o laboratório de desenvolvimento de kits de diagnóstico. Não é aquela unidade, é o sistema da Fiocruz nacional representado por aquela unidade local, dialogar com as competências locais e regionais. Isso está como um elemento estratégico nosso. Marco regulatório, eu vou deixar para você falar aí Josué, com relação à tua pergunta, quer dizer, a tua reflexão e pergunta, a questão de prospecção de equipamentos e tudo mais, eu tenho uma preocupação, eu vou externar aqui uma preocupação também. A gente tem um afã muito grande de ficar acompanhando todas as tecnologias também, sabe? E eu acho que não só a Conitec, mas as instituições públicas e as privadas também, que têm alguma aderência a essas políticas de desenvolvimento tecnológico, sobretudo as PDPs, tem que se preocupar com as tecnologias que são efetivas, de fato, né? Não é a novidade que é a melhor, né? Então, se a gente fica numa corrida desenfreada para ficar, né, o tempo todo lançando, quando tem tecnologias que podiam estar sendo exauridas ainda, e a gente está preocupado como é que vai renovar isso. Isso exige, evidentemente, uma boa atividade de prospecção, né, para saber o que está acontecendo nas diversas áreas da nossa atuação lá. Evidentemente, por exemplo, vou dar aqui, as novas vacinas que estão surgindo aí são inexoráveis, que daqui a um tempo substituem todo o padrão nosso cognitivo do que é imunizar as pessoas, porque não é mais imunizar, é alterar quase ali a genética da pessoa para evitar a doença. Então, isso a gente está monitorando. Vai ter que acompanhar de alguma maneira. Mas nessa área de diagnóstico, por exemplo, Point of Care tem uma miríade de tecnologias diferentes, todo mundo correndo achando que vai ter o santo graal lá, não vai ter. Dependendo da característica do país, o Brasil é um país muito assimétrico, pobre, né? Eu diria assim, pobre, que a gente tem que pensar nessa perspectiva. Como é que vai ter como é que a gente vai desenvolver um produto super complexo para levar lá para dentro do sertão da Amazônia, uma pessoa que não tem preparação para lidar com um documento. Então tem que ter todo como o Carlos diz, é um sistema complexo, tem que levar em conta a base de oferta de serviços. Isso é importantíssimo. Então, assim, eu estou dizendo, não sei se era essa a tua pergunta exatamente, mas acho que a própria Conitec tem essa preocupação, né, Carlos? Não é porque a tecnologia funciona e pronto. Por isso que além da Anvisa, você tem a Conitec. A Anvisa faz só eficácia e segurança. Eficácia, mas tem que ter a probabilidade nas condições que a gente tem, sociais, econômicas e características do SUS. Eu acho que o resto eu vou passar para ti, Carlos. Gente, obrigado aí do professor Sérgio, só eu queria agregar a coisa do programa disruptivo. Eu fico todo feliz em ouvir isso, porque acho que tem que, né, Mário, assim, a gente fazer e acho que esse braço, educação, o senhor tem razão, acho que ele precisava ser até enfatizado, vou já pensar como é que enfatiza isso. Tudo foi falado, não vai adiante se não tiver. E também apontar que essa articulação da Fiocruz, ela abre também, né, uma perspectiva de integração, até
pensei, Márcio, no bojo do mestrado, a gente talvez convidar para uma palestra, a gente fazer essa questão dos sistemas complexos que tem tudo a ver com o que a gente está... Eu, como economista, não do mainstream, como se fala, né? Trabalho que as questões são dependentes da trajetória. A decisão que a gente está tomando hoje pode ser uma decisão que vai mudar por muito tempo, né? Não é reversível, não é linear. Então, acho que só para destacar que eu acho muito importante a gente incluir essa a parte, assim, que eu quero dizer o seguinte: se tem um orgulho do tempo que eu fui gestora, são dos bons projetos que a gente apoiou, e o que o senhor coordenou está lá na ponta, né? Eu que agradeço. Na parte aqui da Conitec, né? Quer dizer, não existe, eu não sei o quanto vocês conhecem isso, tá? Então tem que falar, não existe nenhum sistema que seja universal que não tenha uma instância que avalie custo-efetividade dos produtos. Não é à toa que a Inglaterra, a indústria não gosta muito não do NICE lá da Inglaterra. Chama NICE, mas eles detestam. Né? Então, porque o NICE é duro pra caramba na negociação de preço, na incorporação, porque você não pode confundir sistema universal com qualquer coisa para todo mundo a qualquer preço. Né? Tem aquele exemplo da fósforo, que eu nunca sei falar o nome né? Ou seja, então a gente tem que ter instâncias e não é só de custo, não é só de segurança e eficácia. Vai ter quem? Por exemplo, um diagnóstico, por isso que eu sou tão entusiasta desse que foi desenvolvido, que se eu tenho no interior do Amazonas, o principal problema do diagnóstico é que a pessoa faz o teste e depois não volta para pegar, porque são 2 dias de barco. Então, se ele tem um teste que em 15 minutos ele tem o resultado, e quando você vai avaliar, você vai incorporar no sistema, vai dar um medicamento. Havia uma pressão muito grande para aquela vacina para dengue, né, que foi desenvolvida pela Sanofi, etc. Depois se viu, olha, para o sistema brasileiro, eram 3 doses. Você não sabe como está lá, era difícil fazer essa análise, porque o futuro é incerto, podia ser que você tomou... Aliás, isso os órgãos de controle tinham que saber, né? Se o futuro é incerto, você pode errar. Assim, na hora que você toma a decisão, você não sabe mas foi uma decisão cautelosa que se mostrou acertada. Não era para sair introduzindo, porque aí mostrou que ela podia, só para alguns casos específicos que devia. Não quero nem entrar nesse debate, porque não tem elementos para isso, né? E aí essa coisa da prospecção, então a Conitec é muito importante. E aí eu acho que ela tem que ser mais blindada. Eu quero dizer que eu tenho... Aí deixa eu só fazer a única propaganda pessoal. Eu chamei para coordenar a Conitec Clarice Petramari, era uma pessoa que eu não conhecia, que coordenava a rede de hospitais de ensino da Anvisa, fazendo entrevistas. É o cargo de maior interesse econômico, porque quando passa na Conitec ele virou mercado. O SUS vai comprar. Né? Entrevistei 10 pessoas... E sem nunca ter visto, sem nunca ter perguntado filiação partidária, nunca ter... Acho que acertei na decisão. Aliás, não teve uma decisão da área técnica que eu não endossei. O que ocorreu depois mostrou que a gente tem a fragilidade institucional, que aquele cargo tem que ser blindado. Ele tem que ser blindado, porque é um cargo de alto risco, né? Sim. Na coisa da prospecção, né, que o Mário falou, a gente tomar uma prospecção, que eu gostei muito do que a gente aproveitou para conversar mesmo. A prospecção não como modismo. Né? Qual é a moda do momento? Hoje eu estava na reunião, tinha uma pessoa que era especializada em esquizofrenia e saúde mental. Eu não sou médico, tá? Então posso errar muito. Mas eu digo assim, não se avançou tanto na saúde mental e nos medicamentos para esquizofrenia e tal, há muito tempo. É uma área que tem sido difícil, ao mesmo tempo... Então, às vezes, é mais efetivo do que você ficar entupindo a pessoa que tem transtornos mentais com medicamentos, você ter um programa soft de inclusão social, de tecnologias que gastem menos medicamentos. Ou seja, por isso que eu sou contra a política, né? Isso eu nem conversei assim com... Eu acho errado você ter um departamento para o desenvolvimento da indústria farmacêutica. Porque para alguns... Você tem que ter um departamento para a saúde, onde pode ser que muitos medicamentos têm que ser desenvolvidos. Mas outros medicamentos talvez tenham que ser reduzidos.
Isso foi, Mário, uma vez eu apresentei na Escola de Saúde Pública, a Fiocruz é guerreira, né? Eu apresentei, olha o mercado de medicamento como está subindo, olha... Aí levantou um braço, alguém falou, isso é bom? Assim, eu falei, isso pode ser bom, isso pode não ser bom. Depende para que o medicamento está sendo usado. Ele pode ter... Aliás, um dos problemas de saúde pública é o uso indevido de medicamentos. Ou seja, então, acho que a prospecção não é só para incorporar as novidades do momento. É para subsidiar decisões racionais, até para não incorporar as novidades que... Porque todo dia chegam. Eu digo, se a gente deixar só na mão... É normal, é da natureza. São diferentes missões, né? Quem trabalha na área privada, ele tem que dar lucratividade. Né? E para dar lucratividade, talvez eu tenha que dar biológico para dor de cabeça. Entendeu? Assim, eu digo, olha, eu tenho rotas, dá uma boa caminhada que você deixa de ter dor de cabeça. Né? Assim, então, né, eu não sou suspeito de falar, você perde um peso, né? E toma, enfim, então, eu acho que essa visão de prospecção era a visão que devia nortear a Conitec, mas também uma coisa, não com aquela visão de passado, porque também tem o NICE, aquela... olha a riqueza que era você colocar na mesma estrutura do Ministério o departamento que estimula a pesquisa e o departamento que controla a introdução. Isso, para mim, é riqueza. Né? Olha, eu tenho junto, porque também se uma visão radical vira uma visão anti, desde que se... Eu vou dizer, se eu fosse numa análise de custo-efetividade estática, eu não teria introduzido vacina para hepatite B por engenharia genética no meio da epidemia da AIDS. Porque o custo da vacina, se eu me lembro, foi quando eu entrei na Fiocruz, o custo da vacina por plasma era muito mais baixo do que por engenharia genética. Mas alguém que tivesse uma visão prospectiva dizia, gente, no mundo como esse, um monte de casos de transfusão, levando pessoas a cadeia por transfusão. O futuro é... Vamos tentar que uma instituição brasileira faça e que reduza o preço pela nova. Isto, uma instância estática de avaliação tecnológica não faz, mas o que eu quero, então, é dizer o seguinte, que também não pode ser assim, avaliar o que já deu... Você tem que ter uma visão seguinte, olha, a tendência do futuro é caminhar por aí, né? A questão da pesquisa clínica, eu também queria, porque eu fui muito envolvido nessa política lá, porque queria dizer... Eu acho que está tendo um risco muito grande, porque está tendo uma pressão muito grande para tirar a questão da ética em pesquisa e tal do Conselho Nacional de Saúde. Quer dizer, nós conseguimos que o Conselho Nacional de Saúde tivesse uma visão mais favorável para a pesquisa clínica, favorável para a pesquisa. Estava ideal? Não, estava muito longe do ideal. Mas na hora que você tira o controle social e deixa numa mão discricionária a aprovação de pesquisas clínicas, etc. e tal, primeiro, você corre o risco, a gente sabe que tudo é arriscado, né? Na hora que morreu o primeiro paciente, e aí acontece, porque efeitos adversos acontecem no mundo da saúde, e você não tem uma base social que legitime, você cria um viés. Eu me lembro quando eu modernizei a coisa da pesquisa, da ética em pesquisa, que era a possibilidade de cobrir os custos dos voluntários, era cobrir custo. A mensagem da Folha de São Paulo não foi se moderniza a ética em pesquisa, cobrindo os custos. Foi, estão usando os brasileiros como cobaia. Assim, então, eu digo, é quase como assim, a gente tem um certo cuidado é um tema muito relevante, não pode ser, um ambiente hostil para a pesquisa clínica, não pode ter isso, mas, ao mesmo tempo, não perder a legitimidade, né? Eu não sei se respondi, mas é mais ou menos, eu acho que esse diálogo tem que avançar, né? E a questão do envelhecimento, né? Que a Vânia, cadê a Vânia? Colocou, né? Até o Mário também poderia ter falado, assim, a Fiocruz está fazendo uma reconversão, mas não é uma reconversão boba, tipo, agora não é mais doença infecciosa, até porque as coisas hoje estão tudo misturadas, né? Assim, você tem doenças crônicas que nascem de transmissão, você tem HPV, um câncer por HPV é transmissível ou é crônico? Assim, enfim, você tem... mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje a Fiocruz está com um braço de inovação e muito envolve câncer, doenças raras, ou seja, está tendo uma atenção para a mudança do quadro demográfico, epidemiológico, para
trabalhar, né? Assim, tecnologia de monitoramento, que acho que vai ter tratamento do idoso, em vez do idoso ficar no hospital infeliz, ele ficar em casa sendo monitorado, entende? Enfim, acho que isso talvez pudesse até se fortalecer. Isso não vou ficar na defesa, mas eu acho que a gente tem que ficar atento, mas sem cair no modismo, porque já teve um momento que falava, agora acabou doença infecciosa, agora é tudo doença crônica. A gente aprendeu que se a gente tivesse embarcado nessa, não teria dado a resposta que deu para Zika, dengue e chikungunya, né? Acho que são os comentários. A ideia é que é mais um papo e não que não tenha respostas, né? A professora Gessiane, que faz o comentário, ela é vice-presidente da Agência USP de Inovação, recém-passada. Obrigada. Desculpe seu nome. Gessiane. Professor Gadelha, eu gostaria de saber como que a Fiocruz está vendo agora com essa unidade aqui em Ribeirão Preto, que está sendo ansiosamente aguardada o início das operações, né? Diante do novo marco legal, que flexibiliza uma série de relações institucionais entre a academia, órgãos de governo e as empresas, como que nós podemos fazer para intensificar esse processo de desenvolvimento de tecnologias em conjunto, em cooperação, e fazer a transferência dessas tecnologias para a iniciativa privada ou pública, ou seja, para entidades que possam efetivamente colocar esses produtos na área médica, no mercado, para melhorar o atendimento à saúde, né? Porque hoje nós ainda temos uma série de questões onde a tecnologia fica muito fechada dos nossos laboratórios, acaba não passando pelos testes clínicos devidamente parametrizados, né? Então, quando você descobre alguma coisa muito boa, mas lá atrás foi testado fora dos padrões credenciados e a gente acaba tendo muitas restrições de fazer essa transferência, né? Eu vou complementar isso aqui um pouquinho, porque a minha pergunta aí vai por esse lado aí. Eu vejo, você coloca o déficit econômico da balança na área de saúde significativo, e é claro porque é aquilo. Sendo que o Brasil tem todas essas empresas multinacionais que você colocou ali, todas estão aqui, 100% delas. Não falam, essa não está. 100% das Big Pharmas está no Brasil e ela representa em torno de 50% das vendas de mercado, nas prateleiras da farmácia. As outras 50% é feito pela indústria nacional. E tanto uma como a outra não tem, não sei, você não sai da bancada e vira um produto dentro da indústria. Assim, esse processo de incorporar o achado científico no processo tecnológico é tão caro e tão complicado quanto fazer a descoberta. Ou seja, aí está na questão que você fala, que eu comentou, que tanto da política de Estado de utilizar aquelas poder de compra, poder de Estado, etc., para ter uma produção científica, uma produção tecnológica no Brasil, mas para isso nós temos que ter com quem conversar. O cientista tem que ter com quem conversar dentro da indústria. E até para poder decidir. Hoje, se você for olhar com raríssimas exceções, você encontra cientistas no poder de decisão da indústria farmacêutica como um todo. Então, você fala com o diretor médico, né, o diretor de tecnologia, o engenheiro, etc., não com o cientista que tem formação tecnológica, diferentemente que você encontra naqueles institutos públicos. Se você for da Fiocruz falar sobre desenvolvimento de qualquer medicamento, um biofármacos ou fármacos ou uma vacina, você vai encontrar especialistas na área tecnológica desses porque estão produzindo. Na indústria, não. Na indústria não tem. Então, é muito difícil transferir esse conhecimento, porque nós não vamos chegar lá com essa tecnologia pronta. Então, há que ter alguém que entenda o que o cientista está falando, primeiro para poder falar o risco de perder, porque óbvio que estamos falando do lucro da empresa, que ele tem que entender a importância daquele achado para que depois ele possa incorporar no seu portfólio. Do contrário, fica uma conversa manca, né? Então, como fazer para que a ciência, do ponto de vista tecnológico, eu não acho que hoje em dia caiba fazer ciência experimental básica na indústria como se fez no século passado, no final do século passado. Hoje está fora da discussão. Mas nós não temos quem faça lá. Então, isso complementa a questão da professora Gessiane, e eu acho que se nós quisermos acabar com o déficit, passa um pouco por isso. Você quer fazer um comentário? Na mesma direção, eu queria pegar um ponto muito batido pelo Gadelha
a sua apresentação, que é com relação à deficiência que existe realmente entre o conhecimento que se desenvolve hoje no Brasil, nas universidades, nos laboratórios, no que o Bruno está comentando, e a transferência desse conhecimento para o setor produtivo. Você pega hoje um outro gráfico que vai parecido com o que você apresentou, o Brasil hoje está na área de empreendedorismo, está no topo, em estímulo ao empreendedorismo. Quando você olha a parte de inovação, é o último da fila, né? Então, isso é... Lá em cima. Exatamente. Então, assim, aí eu vejo editais, como eu vi essa semana, editais que... edital da CNPq, que é para desenvolvimento de tecnologia na área da saúde, edital voltado para a área acadêmica, se você olhar, né? Claro que envolver as startups, empresa, mas tem uma dificuldade nesse área de comunicação em atender esses editais apresentados pelo Ministério. Né? Você pega o edital que saiu semana do BNDES com o MCTIC, da Ministério da Ciência e Tecnologia, que é um edital para desenvolver tecnologia na área de agro, que é rural, a área de agro, a área de e-saúde, e na área de cidades inteligentes, na área de internet das coisas, né, voltada para a cidade. Quer dizer, quando eu olho esses editais, é exatamente o foco das principais empresas que tratam aquele parque tecnológico. Né, as startups e as empresas, desculpa, não me apresentei antes, sou professor da professora Dilton, da Tecnologia em Saúde, da Faculdade de Filosofia, na área de Física Médica, também presidente do Superaparque. Então, nesse contexto, voltando, eu fiz uma dificuldade muito grande de estimular, até mesmo como pesquisador de um laboratório de inovação tecnológica, como fazer essa parceria entre empresas, porque o conhecimento atual dessa indústria 4.0, como o senhor colocou o Sérgio Mascarenha, é um sistema complexo e é um conhecimento que está acumulado em várias áreas do saber. Então, como pegar esse pessoal e colocar junto de maneira produtiva para esses editais? Ou seja, eu tenho que procurar uma empresa grande que tem capacidade de dar uma contrapartida, porque ele quiser de contrapartida, fazer uma parceria, ou fingir, desculpa o termo, mas é muito fingir que tem uma parceria com algum laboratório para usar uma ICT, para usar uma instituição, uma universidade, uma Fiocruz, me parece que faz de conta. E, no entanto, eu vejo uma potencialidade muito grande, porque o conhecimento está na mão desses jovens hoje. O conhecimento hoje, da internet das coisas, não está na grande... A Fiocruz é um caso à parte, é como uma universidade, como a própria USP, tem seus laboratórios, pessoas qualificadas para fazer esse desenvolvimento tecnológico. Mas nós, pesquisadores, fazemos um protótipo mal feito ainda, né? Não somos treinados, muito bem, não está na nossa competência fazer o produto final. Aí quem já saiu da universidade, que pegou um produto recentemente, né, que conhece bem a história, eu posso contar um pouco dessa história em outro momento, mas a gente sabe a dificuldade que é para esses jovens que saem de um laboratório com um recém-doutor, pós-doutor, e pegar esse conhecimento e atender esses editais. Quer dizer, e eles estão dentro da universidade. Agora, fica outra pergunta: como um parque tecnológico, Superaparque, como um gestor de um ambiente de inovação que vocês viram lá hoje, não só fazer essa conexão entre esses três eixos, que é o setor produtivo, a universidade e a academia, poderia ser um apoiador, até um gestor, nessa parte de ajudar no desenvolvimento tecnológico, porque nós temos startups em nossas mãos, temos as incubadas, temos o centro de negócio, mas, no entanto, a gente consegue muito menos, com dificuldade, de participar com o ICT. Como resolver isso? Bem, eu vou aqui na ideia do diálogo, não das respostas, né, que eu acho que é mais produtivo, né? Eu tenho, assim, uma grande expectativa com relação à lei de inovação. A Fiocruz está, assim, há alguns dias, talvez, algumas semanas, de publicar a sua política de inovação, que é um dos requerimentos para você poder beber dos benefícios da lei de inovação, é ter a sua própria política. E essa discussão está lá dentro, assim, todos com muita expectativa, mas eu tenho tentado, assim, até gerenciar um pouco essas expectativas. A lei de inovação, ela destrava algumas coisas, mas não garante inovação. Isso eu acho, pela minha experiência, e eu vou contar aqui um pouco da minha experiência. Como o Carlos falou, eu tenho uma trajetória grande na Fiocruz na área de produção de vacinas. Foi onde eu entrei na Fiocruz e lá fiquei durante muito tempo, numa época em que a gente estava muito mais voltado para a produção do que desenvolvimento tecnológico. A gente era uma fábrica mesmo, né? E agora, ainda bem, mudou. O Instituto é mais tecnológico. Estou falando de Biomanguinhos. Quando eu fui para o Paraná, eu fui trabalhar no Instituto de Biologia Molecular do Paraná, também da Fiocruz, governado da Fiocruz, é uma parceria lá, é um empreendimento da Fiocruz no estado do Paraná, mas ele é privado, finalidade 100% pública, mas operando com regramento do setor privado.
É impressionante como um pesquisador da Fiocruz que vai para um ambiente desse produz muito mais tecnologia do que ele no laboratório da Fiocruz. Assim, para mim, assim, é muito claro isso. Eu quero dizer que as condições organizacionais fazem toda a diferença. Tá? E aí eu estou fazendo esse comentário, conversando com todos vocês que falaram da mesma coisa. Primeiro, as condições organizacionais são fundamentais, organizacionais que eu digo lato sensu, né? Não é do status jurídico, mas é o ambiente organizacional onde a pesquisa está sendo feita. A segunda delas é uma percepção, num caldo de cultura que a gente tem, do pesquisador levar a sua prova de conceito debaixo do braço até o mercado. Isso é de uma dificuldade, tem um erro aí conceitual muito grande. A inovação é uma corrida de bastão. Não tem jeito. E a gente não tem os corredores intermediários aí para levar isso. Aí é o que você fala, tanto no setor público quanto no setor privado. Mas ela é uma corrida de bastão, porque o saber que você tem que ter para levar uma prova de conceito, para um protótipo, para uma pesquisa clínica, não é do pesquisador, já é outra, tem engenharia aí no meio. E para levar à produção é outra engenharia, e que a gente não tem esse meio de campo. Não tem. Na Fiocruz, pelo menos, né, cara? A gente está investindo há uns 8 anos em mestrados profissionais nessas áreas. Né? O Carlos lá na escola, com um mestrado profissional em gestão da inovação, e os 2 institutos tecnológicos da Fiocruz com mestrados mesmo lá, em Farmanguinhos e Biomanguinhos. É uma lacuna, e aí muita coisa fracassa. Nós temos lá um caso que aquilo dá um case acadêmico para a gente falar sobre a vacina SM14. É uma pesquisadora que está com a vacina debaixo do braço, uma boa vacina, mas que encontrou ela não sabe negociar, ela não sabe fazer escalonamento, entendeu? Assim, então assim, é tão claro para mim isso, então respondendo. E no setor privado é a mesma coisa. Assim, se você for buscar uma empresa privada, o cara não quer saber de risco, ele não consegue nem quantificar o risco do teu projeto, a inovação uma atividade per si arriscada. No nosso campo da saúde, é uma das mais arriscadas, porque é a mais intensa em ciência e tecnologia de todas, até mais do que a GTIC, porque ela envolve pesquisa clínica. Então, qualquer modelagem que você faça no mercado, chega lá no final, no último, pesquisa clínica fase 3, no último paciente, deu um pau, e ela volta lá para a ciência, para a fase 1 e 2. Então, ela tem um risco muito grande. E eu diria, aí é uma outra questão, nós temos um caldo de cultura do não risco também. Entendeu? O risco que a gente corre, e eu me relaciono muito com o setor privado, e setor privado que se beneficiou muito das fontes de financiamento nossas, ele não corre risco, ele corre risco com dinheiro público. Com o dinheiro da empresa, ele não corre risco. Ainda tem esse agravante, que é assim... Prova de conceito, ele não, vai lá e volta e tal. Mas aí, quando você volta com o produto mais desenvolvido, o valor é outro, né? Aí o Estado já bancou o risco todo, entendeu? Não sei se você escutou, mas o empresariado nacional não gosta de correr risco. Ele corre risco com o dinheiro do BNDES, da FINEP e tal, tudo mais. O risco dele mesmo, e é um caldo de cultura que aí eu não sei, não sou sociólogo nem historiador, mas o que outros países não têm. Assim, você vai com uma prova de conceito, negociar com um empresário estrangeiro. 500 anos de herança maldita. Temos aí, eu não iria fazer essa coitado. Tem que acabar com os portugueses. Mas tem. Eu vou aliviar. Eu vou. Porque tem isso. Eu acho que a gente tem que desenvolver uma cultura de empreendedorismo. Nós não temos isso. Nós não temos assim. Vou passar para o Carlos que eu já estou. Cara, vai lá, complemente. Você terminou mesmo? Terminei. Não, vamos lá. Qualquer coisa você volta. A questão do marco legal, vou ter piadinha que a gente faz que o nosso vice de inovação se chama Marco, a gente fala que ele é um marco legal, né? Então, mas o Mário já falou tudo que eu só queria adicionar uma coisa, assim, e eu acho que é muito importante, onde eu estou indo, eu estou fazendo esse discurso, né? Deem ao gestor público o crédito de confiança, né? Assim, porque eu posso dizer para você, na minha vida pública, foi falado aí, 3 secretarias e tal, corre risco, ainda corro muito, usando o poder de compra do Estado, mas hoje, assim, só a
se houver um conforto, né? Como eu falei, inovação envolve risco, envolve incerteza. Não, investir na vacina de AIDS, por 20 anos investiu, prende o gestor, usou recursos para dar para os amigos, fizemos uma parceria para o desenvolvimento produtivo, 60%, 70% de sucesso, você está ótimo. Né? Política industrial de inovação envolve discricionariedade, que seja transparente, mas você diz, olha, você vai desenvolver, e se desenvolver eu vou comprar de você. Então, eu digo, hoje nós estamos num ambiente para o gestor público muito negativo. Eu vou falar uma frase de efeito, mas que me toca muito, assim, o marco legal, ele perde de barbada frente ao suicídio de um reitor. Assim, então, então avançou muito, mas eu queria... A gente fica fazendo propaganda do artigo dos colegas. Leia um artigo que saiu... Qual jornal? Do Gaetani? Não foi o artigo do Francisco Gaetani, né, sobre, hoje, o medo do gestor público. Brasília, você só ouve isso. Eu estou pensando no meu CPF. Falei, gente, eu sou da velha geração, não pensei no meu CPF, estou lascado, entendeu? Assim, não sei o quê. Porque hoje há eu digo, por conta de um grupo pequeno, minoria de gestores, em bom português, corruptos, você está criminalizando, né, há uma exacerbação dos órgãos de controle, onde o nível da pergunta da coisa, onde é que está o mal feito. Então, eu só queria acrescentar isso, gente, porque eu estou falando isso em todos os ambientes, porque se eu digo... Aí depois não vem... Aí o mercado fala, não, a Anvisa não andou, porque hoje o gestor público mais racional, eles não vão decidir nada. Vai ser o processo né? E ninguém decide. Porque qualquer decisão vira perigosa. E como, né? Então, eu queria passar isso. A gente fala assim, isso a gente viu uma palestra da Mariana Mazzucato, foi muito boa, aquela visão do funcionário público, aquela papelada, mofada, e o outro é o Zuckerberg do Facebook moderno. Não é verdade. Está cheio de gestor público empreendedor que corre risco, aceitou ganhar menor salário, que pensava que até uma previdência tranquila e já não sabe mais, e não sei o quê, que trocou atividades. Queria fazer uma defesa do gestor público, assim, pelo menos assim, um crédito de confiança, mas não basta. Ambiente para ele ser inovador. Sem Estado inovador, não existe mercado inovador. Porque sempre, aí no fim da linha, o empresário dizer, não, esse Estado é repartição, mas tudo induz para que ele tenha medo, que ele diga, qualquer decisão que eu tome, eu posso ser, e o futuro é incerto, né? Então é melhor não tomar decisão. Eu aguardo a aposentadoria chegar e eu vou aqui embromando, né? Então, eu queria só dizer isso. A outra coisa que foi mencionado aqui pelo Adilton, né? Eu acho que já foi respondido, eu acho que esse papel das startups de ter que ter esse suporte para projetos, tudo, eu acho que isso vale ouro, isso não se pode cobrar, né? E acho que, ao mesmo tempo, eu queria dizer o seguinte, que coisa do capital, ninguém está aqui com a política anti-capital estrangeiro, gente, acho que tem que, acho que não dá para... Agora, a gente não pode deixar de reconhecer que na cadeia global de valor que é mencionado, se não tiver política nacional, vai sobrar para a gente a embalagem do medicamento, e olhe lá. Né? Então, dizer o seguinte, e a experiência que eu tive, que se você disser as regras do jogo, olha, para você ter acesso ao mercado brasileiro, tem que produzir aqui, fazer uma tecnologia aqui, em parceria, não? Eles vêm, eles fazem. Agora, se você falar, nós estamos satisfeitos, me dá umas migalhas aí, eu digo, faz pesquisa clínica aqui, vamos fazer, mas faz o protocolo aqui com a gente. Não pega só o protocolo para a gente aplicar. A gente tem capacidade para fazer e contribuir com isso. Então, eu acho, não é nenhuma visão, sinceramente, não tenho, até já foi
com o acordo complexo, muita gente acha que era uma visão privada, acho que tem que ter articulação, mas, ao mesmo tempo, acho que essa visão de ter agentes locais e vem fazer aqui, as regras do jogo induzem isso, né? Já vi que a gente já passou do tempo, já é hora de agradecer, não? Eu vou agradecer. Não, eu queria também agradecer, né? Então, não sei, eu queria agradecer aí pela oportunidade, estou sempre à disposição de iniciar a conversa, de continuar a conversa, tanto como acadêmico, mas também da área de prospecção. Vou passar aqui para o nosso vice-presidente também, aí, né, fazer a palavra final e... Aqui. Obrigado. Eu queria dizer o seguinte, não só da satisfação de estar aqui com vocês, discutindo, debatendo, mas assim, eu queria expressar o altíssimo grau de confiança que eu tenho nessa parceria que a gente está estabelecendo aqui. Sinceramente, não é nada diplomático aqui, não faz parte do ritual. Eu acho que aqui essa parceria com o Ribeirão Preto vai dar frutos mesmo, assim, porque tem todas as condições. A gente tem que evitar os erros do passado. O Carlos comentou isso de manhã, e eu acho até que a inserção da Fiocruz não pode ser do jeito que a gente fez há 40, 50 anos atrás. Tem que sofisticar até no modelo organizacional que vão assumir essas cooperações. Lá no Supera está mais ou menos claro, fica mais fácil, mas até aqui da plataforma, eu acho que a gente tem que pensar, botar a gente do jurídico para pensar também do nosso lado, na ideia de sistemas complexos, qual é a melhor organização para que isso não caia dentro da malha burocrática que a gente sabe como é que é. Né? A gente entrando dentro do... Aí é o UAU, é o procurador que demora a dar pareceres e tudo mais. A gente já tem uma experiência no Paraná com relação a isso. Temos outras experiências em outros estados que a gente não quer trazer para dentro, temos que ter muita cautela, e eu estou dizendo isso a partir da minha experiência, claro, tem outras variáveis. O modelo organizacional faz toda a diferença para a capacidade de inovação dessa nossa iniciativa. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Antes de terminar, eu quero agradecer. Fernando, desculpa, eu não vou perder a oportunidade, só uma piadinha, porque ele falou da inteligência artificial, de que estava superando as pessoas. Aí eu fui ver aqui no programa de visita, está assim, Rodrigo coleta o professor Gadelha no hotel.